Vamos lá, galera. Tive aqui para mais um vídeo. Dessa vez, simplesmente, o meu modelo atômico favorito, que é o modelo de Bohr. Peço paciência de vocês, que vocês vejam com calma, pausem o vídeo, porque a gente vai falar, né, um pouquinho de quântica. Claro que preparei um material para falar de quântica voltado para ensino médio, mas mesmo voltando isso para ensino médio, ainda são conceitos abstratos, mas fundamentais para que vocês consigam ter capacidade de criar certas linhas de raciocínio e ter conhecimento sobre o que é quântica, até para não cair em charlatanismo, né? Onde a gente vê coaching quântico, sal quântico, coisas com a palavra quântica, né? Então vamos entender o que é quântica para a gente saber onde estamos pisando, né? Eu falei na última aula que o modelo de Rutherford, apesar de muito bem aceito, né, pela semelhança com o sistema planetário, né, nosso sistema solar, tinha um problema conhecidíssimo, que era a emissão contínua de energia. Por quê? Porque pelo eletromagnetismo da época, tá, pelas leis da física clássica da época e do eletromagnetismo, se eu tenho a partícula carregada, que no caso é o elétron, em torno de outra partícula carregada, que no caso é o núcleo de seus prótons, se essa partícula carregada estiver em movimento ao redor de outra, como é o caso do elétron, que vai estar se mexendo, automaticamente eu vou ter uma emissão de energia. E se eu emito energia, eu estou botando energia para fora, né? Então eu vou perder energia. E aí, ao perder energia, eu não consigo me manter aqui, ó, na mesma órbita, entre aspas, assim, né? Que eu tava, né? Eu não consigo manter o mesmo movimento. Eu vou perdendo energia, e aí esse movimento vai se tornando espiralado, até que eu me choco, né? Com o núcleo, e isso é o chamado de colapso. Isso era conhecido, tá? O Rutherford sabia. Ele só escolhe ignorar isso. Por quê? Porque ele sabe que para o elétron não colidir com o núcleo devido à força eletrostática, ele não pode estar parado, ele tem que estar se movimentando. Só que o problema é que, como são duas partículas carregadas, vai ter emissão de energia. Só que ele não quer se preocupar com isso, tá? Então, esse é o colapso do átomo. Esse é o erro do modelo de Rutherford, que às vezes é cobrado ou debatido, tá? É, e, além disso, na época, nós tínhamos outros problemas físicos que o modelo de Rutherford não conseguia explicar. Por exemplo, os espectros descontínuos. Um espectro, gente, é uma representação visual de quantidade. Então, por exemplo, se eu pego aqui uma luz branca e passo ela por um prisma, o que eu consigo enxergar é as cores do arco-íris, por exemplo. E aí, isso ali que vocês estão vendo, né, esse monte de cores juntinhas, sem, sem espacinho nenhum, é o que a gente chama de espectro contínuo. Deixa eu só ligar aqui agora a minha mesa. Tá? Então aqui eu tenho luz branca, aqui eu tenho um prisma que eu tenho um fenômeno bem conhecido, né? Tá, e aí eu tenho aqui o arco-íris, né? Isso daqui a gente chama de espectro. Especialmente se, por exemplo, aqui embaixo eu botar alguma quantidade. Então aqui, por exemplo, eu posso botar o comprimento de onda dessa luz, porque isso aqui é luz, e luz vai ter comprimento de onda. Então aqui embaixo eu poderia colocar, por exemplo, os comprimentos de onda, aqui, sei lá, em torno de 700 e aqui em torno de 400. Então, quando eu combino, né, essa questão do visual com quantidade, eu posso chamar de espectro. Esse daqui, por exemplo, é conhecido como espectro contínuo da luz, tá? Da luz visível, no caso, que é a faixa que a gente enxerga. E ele é obtido pela refração da luz branca, como eu expliquei para vocês. O que eles não sabiam explicar? Se eu pego e faço o mesmo experimento, agora com um gás quente, o que eu tenho é um espectro descontínuo. Por que descontínuo? Porque não tem todas as quantidades completas do espectro. Então, aqui da luz visível, que vai de 700 a 400, se eu pego de 700 a 400 de novo, eu vejo apenas algumas faixas de luz nesse espectro. Então, isso aqui é um espectro descontínuo, eles não sabiam explicar por que isso acontecia. A mesma coisa se eu pego agora uma luz branca, passo essa luz branca por um gás frio e vejo como ela vai sair depois. Como essa luz branca ela sai depois para sair pelo gás frio. Eu vejo um outro espectro descontínuo. Só que diferente do de cima, né? Esse aqui eu tenho todas as cores completas do espectro visível, menos algumas faixas. E aí, o que é legal? Se vocês estão percebendo, né, que esses dois aqui são complementares. Eles se encaixam, né? A luz que eu tenho aqui em cima, a cor que eu tenho em cima é a que está faltando aqui embaixo. Então, esses dois espectros daqui, como eu falei, né, eles são complementares. E aí, por que eles são complementares? Porque eles são no mesmo pé. Aqui eu tenho gás hidrogênio. E aqui eu também tenho gás hidrogênio, por exemplo.
Esse espectro, ele foi conhecido como espectro de emissão, enquanto esse aqui de baixo ficou conhecido como espectro de absorção, né? Já estava escrito, eu não vi, ó. Então, espectro de emissão, né, e de absorção. Por quê? Como é que eu estou vendo as luzes, é como se esse gás, de alguma maneira, só emitisse luz nessas cores. Já aqui embaixo, por que ficou de absorção, né? Porque a luz branca ela é composta por todas as cores, como a gente viu aqui em cima, né? Ela se difrata em todas as cores. Então parece que esse gás, quando ele é frio, ele absorve alguns comprimentos de onda, né? Algumas cores apenas. E aí, quando eu difrato, eu vejo faltando as cores que esse gás absorveu. Só que não se sabe, não sabia se explicar por que só emitia algumas cores, por que só absorvia certas cores, né? E por que eram sempre as mesmas. Se eu pego outro gás, por exemplo, eu veria outro espectro. Não sabia explicar, tá? E como eu falei, né, os espectros de emissão e de absorção se completam, né, se complementam, e cada espectro de cada átomo tem quantidades diferentes. Então aqui eu tenho de hidrogênio, aqui lá eu botei que era hidrogênio, mas é outro, tá? Tem mais cores que o de hidrogênio. Então aqui eu tenho de hidrogênio, tem pro hélio, pro neônio, pro mercúrio. Então são todos diferentes. Todos diferentes, todos diferentes. Ou vai ter uma coisa a mais, ou vai ter uma coisa a menos. Ou é muito parecido, mas o comprimento não é exato, tá? Isso é uma coisa importante pra gente ter na nossa cabeça, né? Esse espectro muda de átomo para átomo. Não sabia explicar o porquê. Bom, o que foi feito, né? No átomo de hidrogênio, né, um cientista chamado Rydberg, ele vai achar de maneira empírica, ou seja, testando, né, ele consegue achar uma equação matemática que relaciona o comprimento de onda, que é visto nesse espectro, e aí, né, comprimento de onda, como eu falei, tá aqui, de 400 a 700, geralmente, que é o número visível, com alguns números, que eram números, vamos botar assim, misteriosos. São números que ele jogou nessa equação para poder fazer sentido, né? Só que ele não tinha explicação física. Ele simplesmente vai ajustar uma equação com valores que relacionam certos números com o comprimento de onda que vinha no espectro. E aí funciona. Você acha os comprimentos certinhos do espectro. Mas ele não sabe explicar por quê e nem que números são esses que ele teve que ajustar. Tá? E além disso, em tudo, quer dizer, eu tenho um problema que eu não sei explicar, eu tenho uma equação que encaixa com um problema, mas também não sei por que ela funciona. Em 1900, para resolver um outro problema físico chamado catástrofe da ultravioleta. E quem quiser depois dar uma olhadinha sobre isso, não vou aprofundar aqui nesse vídeo, senão vai ficar muito grande. O Planck propõe uma ideia bem arriscada. Qual é a ideia do Planck? A gente viu que o erro do Rutherford, né, é que a energia seria emitida do elétron de maneira contínua. E para a física da época, a energia é uma entidade, uma grandeza que é sempre contínua. Né? Se eu emito, eu tenho que emitir de maneira contínua. Se eu absorvo, eu tenho que absorver de maneira contínua. Por isso que esses espectros não fazem muito sentido. Como que não é contínuo? Como que apenas só certos comprimentos de onda o átomo consegue ou emitir ou absorver? Não fazia muito sentido. E a catástrofe do ultravioleta ia um pouco nesse sentido, que era o problema da emissão contínua, quando a gente ia estudar corpos negros. Beleza. O que o Planck vai propor? Que a energia poderia ser emitida e absorvida em quantidades específicas, múltiplas, inteiras, de um valor mínimo chamado quantum. Ele está querendo dizer que a energia ela só pode assumir valores que são múltiplos, inteiros, de um valor mínimo chamado quantum. Isso quer dizer que a energia agora não está sendo trabalhada de maneira contínua. O Planck, quando ele fala isso daqui, ele está querendo dizer agora que a energia está sendo ou absorvida ou emitida de maneira descontínua. Ou seja, só podem certos valores de energia. Você fala assim, cara, isso não faz o menor sentido, tudo bem. Primeiramente, a gente tem contato com isso, realmente não faz o menor sentido. Depois a gente vai tentar questionar um pouco essa ideia. Ele está falando isso, olha, gente, a energia só pode ser emitida por alguma coisa ou absorvida de alguma coisa com valores que sejam múltiplos inteiros de um valor mínimo que ele chama de quantum. Imagina que o quantum vale x, então a energia só pode ser absorvida em valores de x, 2x, 3x, nx, onde esse n é um número inteiro. Bom, para o Planck, a energia de uma onda eletromagnética de comprimento lambda, né, a gente já falei, né, esse lambda é comprimento de onda, pode ser dado da seguinte maneira: a energia dessa onda é igual a n é um número inteiro, porque ele vai falar que
A energia só pode ser emitida ou absorvida. Múltiplos de valores inteiros, tá? Então, múltiplos inteiros, por isso que esse N é um número inteiro. H é uma constante que ele cria para poder ajustar o valor matemático. E F é a frequência da onda, né? Tanto comprimento quanto frequência são propriedades de onda. Só que a gente sabe da física, tá? Que a frequência de uma onda, ela tem que ser a velocidade da luz sobre o seu comprimento. Então, aqui onde tem F nessa fórmula, eu posso substituir por C sobre lambda. Então, E é igual a mHc sobre lambda. E isso é muito interessante porque ele cria uma fórmula, gente. Não sei se vocês vão perceber isso, mas é o seguinte, né? Cadê minha caneta? Ele tá falando para mim, então, ó, vou botar aqui, que a energia para uma onda, ela é igual a mHc sobre lambda. Esse n é um número inteiro, né? Que aí eu posso ter múltiplos desse quanto. Se n for igual a 1, ele vai achar o valor de um quanto. Um quanto é hc sobre lambda, ou h vezes f, ou seja, a constante de Planck vezes a frequência. Por que isso é legal? Ele está associando, gente, energia com propriedades ondulatórias. Observa que, se isso aqui é uma igualdade, quanto menor for o comprimento de uma onda, mais energética essa onda vai ser. E vice-versa. Então, gente, ele fala que as energias, elas têm que ser múltiplas de hc sobre lambda. Isso é você quantizar alguma coisa. Quando a gente fala que algo é quântico, a primeira coisa que pode vir na nossa cabeça é de ser algo pequeno. Porque a quântica realmente é muito boa para sistemas que são pequenos. Mas quântica, na verdade, não é isso. Eu acabei de ver aqui que eu estava tampando vocês, ó. Pronto. Quântica, na verdade, não é isso. Não está relacionado simplesmente a ser pequena. A quântica, ela funciona para sistemas pequenos. Mas a quântica nada mais é do que você assumir que para aquele sistema que você está estudando, seja ele qual for, aqui eu estou falando de energia, por exemplo, nem todos os valores serão permitidos. E, a princípio, isso pode ser estranho. Mas vocês vão ver que daqui para frente, tudo que eu vou começar a falar vai ter por base essa definição. Que, na verdade, quando eu falo que alguma coisa é quântica, ou que alguma coisa é quantizada, muito mais do que pensar que vai ser algo microscópico, eu preciso que venha automaticamente na cabeça de vocês o seguinte: se é quântico, se é quantizado, simplesmente quer dizer que não assume qualquer valor. Existem valores proibidos, que simplesmente não podem ser assumidos. Quando eu penso isso para o mundo macroscópico, é muito difícil. Por exemplo, a altura. A altura é uma grandeza que você pode assumir qualquer valor, né? Contanto que seja, né, positivo, né? Vamos botar assim. Ou nem assim, se você bota o nível do mar como zero, limite de altura para baixo, você pode botar como altura negativa. Mas fisicamente a altura negativa não faz sentido, né? Então ela assume valores positivos. Mas assume qualquer valor, concorda? Mas imagina como se fosse calça em loja de departamento, C&A. Você acha calça o quê? 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56. São esses os valores que os moldes da C&A assumem. Simplesmente não existe tamanho 41. Simplesmente não existe tamanho 35. Ah, por quê? Porque não existe. Não é feito. Naquele mundo não existe. Aqui vai ser a mesma coisa. Vão ter valores que, no caso de energia de certos sistemas, que não poderão ser assumidos. Isso que a gente chama de energia discreta. Então, o sistema discreto quer dizer que agora a energia não é mais emitida de maneira contínua. Ela é emitida de pacotinho em pacotinho, de pouquinho em pouquinho, sendo que esse pacotinho, né, é chamado de quantum. Tá? E eu só posso emitir valores múltiplos inteiros desse valor mínimo chamado quantum. Quanto que vale um quantum? A energia de um quantum é igual a um número inteiro, que vai definir nessa multiplicidade, vezes HF, onde F é a frequência da onda. Júlia, por que isso aqui é tão voltado para onda, para ondulatória? Porque toda essa discussão sobre quântica surge com problemas relacionados à luz. Os espectros contínuos estão relacionados à luz. O problema, né, da catástrofe do ultravioleta está relacionado à radiação. E radiação, muitas vezes, vai ser uma onda eletromagnética, assim como a luz também se comporta como onda eletromagnética. Então,
Quando o Planck vai formular a quântica, né, a quântica clássica, vamos botar assim, ele vai fazer em termos de onda, de propriedades ondulatórias. Já que eu estou falando de ondas magnéticas, tanto quanto eu falo de luz, tanto quanto eu falo de radiação. Tá, então por isso que ele bota que a energia, né, é múltipla de HF. A frequência dessa minha onda, seja lá do corpo negro, lá do ultravioleta, seja de um espectro descontínuo de uma emissão luminosa de um gás, por exemplo, tá? São ondas eletromagnéticas. Né, sabendo que a frequência, né, é velocidade da luz sobre lambda, a gente substitui, né, então NHC sobre lambda. Se eu botar aqui o N é igual a 1, eu vou ter o valor de um quanto, né, que é HC sobre lambda, aonde C, como eu falei, na velocidade da luz. Então, eu observo que quanto menor o comprimento de onda, mais energética ela é. E a gente observa isso na prática, tá? Quando eu pego, por exemplo, as micro-ondas, são muito mais energéticas do que é, uma onda de rádio, por exemplo, que tem comprimento de onda muito maior. Para a gente tentar entender, deixar isso aqui mais claro ainda, tá? Quântica, então, o que é quântica? Uma área da física. Ela é aplicável, ela faz sentido, tá? Físico, apenas em sistemas microscópicos, tá? E visa explicar fenômenos deste nível, tá? A partir do pressuposto que a energia e outras propriedades físicas que podem ser variadas dela ou vinculadas dela, não é contínua. Aí quando não é contínua, chamamos de discreta, energia discreta. Então a energia não pode assumir qualquer valor, apenas múltiplos de um quanto. Aí eu tenho uma analogia aqui muito legal, que é, se essa moça vai sair desse ponto e subir essa rampa para chegar na porta, ou se ela vai fazer a mesma coisa, mas em vez de uma rampa, indo para uma escada, vocês concordam que a variação de altura aqui, ó, do solo até o último degrau, tanto na rampa quanto na escada, vai dar a mesma coisa? Quer dizer, ela saiu daqui à altura zero e chegou aqui nessa altura, desse lugarzinho aqui. Aqui é a mesma coisa, ela vai sair da altura zero e vai chegar aqui nesse mesmo lugar, nessa mesma altura. Então, para ela, a variação de altura foi a mesma, tanto na rampa quanto na escada. O que muda é a maneira com que isso vai ser feito. Por quê? Quando ela está aqui subindo pela rampa, ela pode assumir qualquer valor de altura desde o início da rampa até o final da rampa. Minha bateria vai acabar, 2 segundos aqui. Pronto. Já quando ela vai pela escada, concordam comigo que ela não pode ficar inclinada, uma determina essa altura, ou ela vai ter esse degrau, ou ela vai ter esse degrau que é outra altura, ou ela vai ter um degrau que falta, aqui. Qual é a diferença de um para outro? E daqui a gente tem uma coisa lá, velocidade. E aqui é um sistema quantitativo, chama de discreto. Porque se a pessoa aqui, né, poderia estar a parte do outro campo, ela só pode assumir o state de valores de alguma distinção. Por que seria? Porque às vezes, tanto na emissão de energia contínua, quanto na descontínua, às vezes o início e o final do problema vai ser a mesma coisa. Só que eu preciso da quântica para entender como que eu saí do início e cheguei no final, fazendo sentido físico. Entendeu? E aí, para fazer sentido físico, a gente vai entender ó, que não pode ficar entre um degrau e outro. Então, ela teve que fazer um processo quantizado. Ela só assumiu certos valores de altura. Então, substituir a altura por energia, que eu acho que fica mais claro o que é você imaginar um sistema quantizado, ou imaginar que a energia é quantizada. Às vezes, certa coisa vai emitir uma quantidade X de energia de maneira contínua. E ela vai emitir essa mesma quantidade X, só que de maneira descontínua. Ou seja, no final, ela emitiu X, só que de maneirinhas separadas, em bloquinhos separados, assumindo valores específicos, que no final dá o valor total. Vamos botar assim, tá? Espero que tenha dado para entender melhor o que é quantizar alguma coisa. E aí, vamos lá. Por que eu tô falando isso tudo? Porque na proposta do Bohr, ele vai ter que quantizar algumas coisas, para não fazer sentido. Só que antes de a gente se aprofundar nisso aqui, não tem o das formas, de forma cobrada, sempre montado, como você entender, né? Eu gosto de fazer aulas completas, especificamente de um modelo que eu sou apaixonada, então claro que eu vou fazer uma coisa bem completa, mas dentro do que um nível de ensino médio consiga entender, tá? E aí, gente, já foi bastante coisa, né, falar de quântica. Eu vou parar esse vídeo por aqui. Eu vou intitular ele como As Bases para o Modelo de Bohr. E aí, no segundo vídeo, aí eu falo do modelo de Bohr em si, que também vai ser um vídeo grande, tá bom? Não se assustem, revejam quantas vezes precisarem, tá? Porque quando eu falar, então, de modelo quântico, que tem um modelo quântico, a gente vai precisar dessas bases que o Bohr, Planck e outros vão abrir pra gente, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. E se não entenderam, vocês, por favor, podem falar comigo, que eu tiro as dúvidas. Mas eu espero que eu tenha conseguido deixar claro para vocês o que é a quântica, tá?
Então, galera, até a próxima. Estamos juntos.